E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos no estúdio, né? Mas a gente vai ter também algumas imagens que você vai acompanhar dessa cooperativa que foi convidada hoje, porque o nosso tema, a gente está indo para o ramo agro. A gente sabe que o agro ele cresceu bastante. E aqui em Sergipe não é diferente, né? A gente teve muitas mudanças nesse âmbito do agro no Brasil, e em Sergipe a gente conseguiu perceber isso também, o quanto as cooperativas elas estão envolvidas nesse crescimento e como as pessoas começaram a enxergar o agro como um ramo que realmente dá certo. E é claro que a gente tem que pensar sempre assim, né? É o ramo que nos alimenta, que traz aí a energia para nossa cidade, estado, e a gente percebe o quanto esse ramo ele cresceu e trouxe principalmente benefícios financeiros para o nosso estado. E hoje a cooperativa convidada é a Cofanjap, é a cooperativa de agroecologia e agricultura familiar de Japoatã. Tá aqui pertinho de Aracaju e você não sabe o quanto que eles estão produzindo, né? Quanto esses cooperados eles estão trabalhando. É uma cooperativa que já está aí há 3 anos no mercado e cresceu bastante. A gente inclusive convidou aqui o presidente, que é o Estevão Amâncio, de 28 anos, é lá de Ladeirinhas, povoado Ladeirinhas em Japoatã. Ele é administrador, agricultor e também MBA em gestão de cooperativas, é parceiro aqui de MBA. Olha, há 3 anos a Cofanjap ela surgiu com a ideia de transformar as vidas dos agricultores de Ladeirinhas e dos povoados vizinhos. Hoje são cooperados de várias cidades. Eu tenho cooperados aqui de Japoatã, Neópolis, Japaratuba e Pacatuba. Já são quase 100 cooperados que estão aí envolvidos, principalmente com suas famílias, né, nesse desenvolvimento agropecuário que eu tenho certeza que está dando super certo. Olha, Estevão, seja muito bem-vindo, e a gente já estava aqui ansioso em falar sobre esse ramo que é um dos mais importantes, né, quando a gente fala dentre as cooperativas. E a gente quer muito saber, né, como o tema desse podcast de hoje é como as cooperativas agro elas estão fazendo as comunidades crescerem. E Japoatã, os povoados, Ladeirinhas e as outras cidades que estão envolvidas com certeza cresceram bastante depois que a Cofanjap, né, se organizou. E aí, seja bem-vindo. Olha, Fabrício, eu agradeço o convite, estou bastante satisfeito de estar aqui hoje contigo. Vamos falar bastante sobre cooperativismo, sobre agricultura familiar, sobre desenvolvimento econômico e sobre o desenvolvimento das pessoas, que para a gente é o mais importante, a gente preza muito isso no nosso dia a dia, o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das famílias, trazendo assim qualidade de vida e trazendo isso que a gente fortalece muito, que é o cooperativismo. Olha, vamos falar primeiro como é que surgiu a cooperativa, porque ela é muito jovem, né? 3 anos, mas a gente já percebeu o quanto que ela conseguiu crescer durante esse tempo. Fabrício, a cooperativa ela tem uma mescla de jovens, né? Nossa cooperativa tem uma característica, um DNA muito jovem, tem uma característica também de pessoas mais experientes. E a soma disso surgiu a cooperativa, lá em 2021, com a necessidade de formalizar um grupo para distribuir alimentação escolar no município, né? Era uma prática informal a princípio, mas aí surgiu essa necessidade, uma exigência que a gente se formalizasse. Com isso, com essa exigência, inicialmente, a gente conseguiu, né, através do sistema OCESA e toda uma parceria desde o princípio, formalizar a nossa cooperativa lá em 2021. Mas a princípio foi isso, através da alimentação escolar. É uma exigência e o início de tudo partiu daí. Então, como é que, Estevão, a cooperativa ela começou a contribuir para o desenvolvimento local da região? De fato, foi pensando na alimentação escolar ou a comunidade começou a perceber que era necessário, né, que a cooperativa seria uma boa ideia? Inicialmente, Fabrício, foi um grupo isolado, com isso a gente não tem uma atuação tão efetiva na comunidade. A nossa região, caracteristicamente, não é uma região cooperativista, algo que a gente vem mudando nos últimos anos, e as pessoas, os cooperados, a princípio, o PENAI ele é a venda pública, é o mercado institucional, é onde o produtor ele produz seu alimento e vende para os órgãos públicos, que nesse caso seria a prefeitura municipal. A partir daí, o pessoal começou a entender que a formalização ela funcionava. Por quê? Porque antes ele precisava de uma logística individual.
Ele precisava pegar o produto dele e levar lá no depósito da prefeitura. Com a cooperativa as coisas começaram a mudar. A cooperativa ela conseguiu unir a produção de todos e assim levar a produção de todos de forma única e uniforme, de padrão. Começou a se ter exigências e assim aumentar também a qualidade dos produtos através das exigências. A gente é exigido e automaticamente a gente cobra e a qualidade só aumenta, e com isso os alunos que ganham alimentação de maior qualidade. E aí a gente conseguiu, a partir daí, pensar em algo maior, que seria o desenvolvimento para a comunidade de forma geral. Que no princípio se pensava nisso. O produtor tem a necessidade de vender, a cooperativa entra como meio auxiliador de logística, de produção, de auxílio na assistência técnica. E aí, quando uniu esse elo, quando as pessoas, a gente começou a participar de eventos do sistema OCESE, por exemplo, o Sescop, a gente conseguiu entender melhor sobre o cooperativismo, porque, como eu falei, não era uma cultura nossa cooperativista ainda, mas mal sabia a gente que essa cultura ela estava chegando, e aí aconteceu. E aí quando aconteceu, o pessoal começou a entender que quanto mais pessoas adentrassem no cooperativismo, mais a comunidade ia ser desenvolvida. Porque as pessoas são donas do negócio. E ali a gente tem vários empresários dentro de um CNPJ. O que transforma. Quando você profissionaliza, né? Profissionaliza e as pessoas começam a ter uma visão diferente, começam a se conectar e aí começam realmente a ter ideias diferentes, e com isso o desenvolvimento ele aconteceu, ele vem acontecendo. Estevão, quais são essas ações atualmente, né, que são realizadas para incentivar a participação principalmente dos jovens? Você é um presidente de 28 anos, a gente sempre vê as cooperativas com presidentes mais velhos, né? Principalmente do ramo agro, mas como é que você se vê hoje como esse representante incentivando essas pessoas que também estão nessa mesma faixa de idade ou que tem essa política da hereditariedade, né? Recebendo aí vários espaços da sua família, cuidando, enfim, como é que hoje a cooperativa está lidando com isso? Fabrício, eu costumo falar que o resultado é um balizador de muitas coisas. E quando a gente tem um resultado em que o nosso primo, o nosso colega de escola, ele começa a vislumbrar que a gente está tendo um resultado através da agricultura familiar, a gente sente que há o desejo de também participar. Porque, na verdade, as pessoas elas querem realizar os seus desejos, independente de onde esteja. A gente, através da agricultura familiar, consegue vivenciar o meio rural e o meio urbano. A gente não tem dificuldade de fronteiras, por mais que a gente more no interior. Então, eu percebo que os jovens eles começaram a se atrair através disso e a procurar. A gente tem constituído algumas ações efetivas, a exemplo de dias de campo, que é o dia de campo. A gente escolhe uma propriedade, faz o convite para que todos se conectem ali com um técnico para dar orientações, para mostrar todo o processo da produção, mostrar que hoje a gente tem mecanização, que antigamente a mão de obra era uma mão de obra muito pesada. Com isso a gente tem demonstrado isso na prática, mostrado que hoje o trabalho ele é menos oneroso, ele é um trabalho mais tecnológico. A tecnologia ela também chegou no campo e ele passa de um agricultor familiar para um empreendedor rural, um empreendedor familiar. Com isso ele é atraído. Nota-se que os jovens estão conquistando a independência, os jovens da cooperativa. Eles estão conquistando o transporte, por exemplo. Então, tem uma independência econômica e isso naturalmente, que é o resultado, tem atraído muita gente. Além de, eu acredito muito que a maioria dos jovens, elas querem estar onde outros jovens estão. E como nossa cooperativa ela tem essa característica, esse DNA, tem bastante jovens, aí está acontecendo dessa forma. A gente pensa em mais, pensa em constituir ações ainda mais efetivas para estar estimulando mais jovens que têm chegado todos os dias, basicamente. E isso a gente tem construído dessa forma. Legal.
Agora me diz, Estevão, como é que esses resultados eles foram alcançados? Principalmente na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que começaram a participar. Porque a gente pensa, claro, eu estou profissionalizando, existem também as exigências, né, para que isso aconteça, principalmente porque a gente está falando de alimentos, mas como eu posso melhorar essa qualidade de vida do meu cooperado? Fabrício, a gente tem uma facilidade, eu diria, de captação de recursos. E com isso a gente esse ano já liberou mais de 7 milhões em créditos agrícolas. E isso tem atingido diretamente a economia na veia. E com isso, o produtor ele investe e automaticamente ele, com assistência técnica, com o nosso apoio, ele está tendo um retorno, ele está tendo uma garantia de venda, está tendo um retorno. E com isso a gente também tem um papel de estimular a comprar o transporte, estimular a reformar a casa, estimular a dar essa qualidade de vida. E isso está sendo o nosso desenvolvimento dessa forma. E está sendo um efeito em que está acontecendo com um e o vizinho ele está vendo e a gente não espera nem ele vir, a gente está chamando. Ó, pessoal, é assim. E fazendo esse trabalho de campo também, a gente faz um trabalho administrativo, mas a gente também atua de forma direta com as pessoas, com os cooperados. Essa é uma característica nossa. A gente tem essa característica de gostar de pessoas, a gente tem esse princípio e dessa forma a gente tem alcançado os grandes resultados. Eu acho que também vem da característica do campo, né? Que as pessoas elas são muito mais próximas, todos se conhecem, né? A família que sabe de quem é o filho de fulano, de ciclano, filho de José que mora ali na rua, todas as famílias moram próximas. Comprou um carro, né? Todo mundo sabe isso. Até a fofoca rola mais solta, né? Mas vamos falar, agora desse fortalecimento de vínculo, inclusive, né? Quais são essas estratégias, então, para que vocês tenham um maior engajamento, né, do cooperado e também essa integração, principalmente agora para a participação das votações nas assembleias, para que o cooperado ele esteja lá dentro? Não somente, eu quero vender, uso a cooperativa e não apareço mais, né? Só entrego meu produto e tchau. Mas como é que eu posso fazer com que esse engajamento de fato seja muito mais vivo, né? Que todas essas decisões venham a partir do cooperado? Fabrício, a princípio a gente tem buscado, né? Foi uma pauta nossa de estar estabelecendo reuniões, né? Que não são AGEs por enquanto, são reuniões esclarecedoras todos os meses, né? É para tentar fazer essa busca ativa aqueles que ainda estão ausentes. E a gente tem feito isso. Tem buscado o pertencimento, a gente tem algumas ações para se desenvolver agora, né? Que é mostrar ao cooperado que a contribuição dele, por exemplo, está fazendo com que a gente consiga agora no mês de janeiro distribuir de 2 a 3 toneladas de alimentos, que a gente vai agir diretamente na veia, nas famílias. Legal. A gente está com o projeto de desenvolver a nossa moeda digital e automaticamente desenvolver o nosso Banco Popular, para tentar criar essa identidade. É da cooperativa, eu tenho a minha própria moeda, que é um exemplo de Adinaldo Nascimento de Indiaroba, nosso grande incentivador nesse sentido. Então, essas práticas a gente entende como necessárias para se criar o pertencimento. Essa é uma busca nossa, há muito tempo a gente fala nisso, no pertencimento. Temos um quadro de cooperados ativos, né? Mas a gente quer mais, a gente quer quebrar esse paradigma. Conhecedor do cooperativismo, a gente sabe que é um desafio das cooperativas, demais. A presença dos cooperados, e a gente tem buscado ativamente resolver isso através disso. Não só conhecer, mas fazer com que ele replique, né? Porque você conhecer e ficar calado para o cooperativismo não é interessante, né? Quanto mais pessoas divulgarem e saberem realmente o que é que estão falando, é o mais interessante. É isso, Felipe. E, Estevão, então, quais as atividades hoje que vocês estão fazendo para promover o cooperativismo dentro dos cooperados, ou esse senso também de pertencimento que a gente está falando agora? A gente tem uma parceria muito boa, né, que é com o Sescop. Recentemente a gente teve uma oficina sobre cooperativismo, a gente está participando do programa Negócios e com isso a gente tem envolvido os cooperados, né, e aí
Basicamente, e eu não diria basicamente, mas de uma forma bem ampliada, a gente tem tido esse auxílio. E esse auxílio tem ajudado bastante a mostrar ao cooperado o que é o cooperativismo. E com isso a gente percebe que está, sim, havendo um engajamento maior. Acho que é essa linha que a gente tem seguido, dessa parceria, e está acontecendo muito bem. Esse processo de intercooperação também, né? Funciona bastante. A gente tem Vocês essa fazem característica. com outras cooperativas também? A gente não tem nenhuma intercooperação ainda efetiva, mas a gente faz muitas visitas, né? A gente tem alguns projetos. O projeto, por exemplo, a gente tem cana-de-açúcar, a gente tem uma usina que a gente está tentando fazer, que é uma cooperativa, para a gente trazer um açúcar demerara, que é um açúcar de melhor qualidade para estar inserindo na merenda escolar. Que é o nosso foco também, é trazer uma qualidade na alimentação escolar. Trazendo assim essa porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande com os produtos, né? E aí a gente tem buscado de alguma forma tá minimizando esses impactos com essas ações. Eu sei que, como vocês são uma cooperativa jovem, né, tem muitos projetos que eu tenho certeza que estão na cabeça de vocês, né, para implementar. É um caminho muito grande, mas ao mesmo tempo parece que ele está fluindo bastante, né? Vocês estão seguindo aí o caminho certo. Só o fato de ter essa parceria e ter essa identidade cooperativista dentro da cooperativa já é muito importante, né? A gente tem feito bastantes parcerias, né? A gente tem parceria com a Indagro, né? Que é a empresa de ciência técnica do estado. Temos parceria já formalizada, né? Parceria com a fábrica de coco que a gente vende, o produto. Estamos fechando contratos também com usina. E isso a gente entende como grandes parcerias. A gente não entende, não vê só o lado do negócio, vê uma parceria muito promissora que nos dá a garantia de venda e faz com que a gente cresça. Parceria com outras cooperativas também e assim, acontecendo, a gente buscando cada dia mais e mais e mais, fortalecer as parcerias, temos outras, assim, muitas parcerias, flui muito bem. Só o fato aí, como você disse, desses números de prosperidade, né, de mais de 7 milhões, né, em números que poucas empresas, se a gente fala assim, comparando entre cooperativas e empresas normais, elas chegam nesse número. Então, só o poder da união de várias pessoas, de fato, para você chegar em números tão interessantes. Me diz agora, quais os canais de comunicação hoje que vocês utilizam para garantir que os cooperados eles estejam informados desses projetos, né? Estejam informados dos objetivos da cooperativa, da missão, visão, valores, de como ele deve participar, quais os direitos e deveres, porque a gente sempre fala, mas meus direitos são esses. Sim, e os deveres como cooperado, você sabe quais são? Então, como é que vocês fazem isso? A gente tem a comunicação via WhatsApp, né, que é um grupo coletivo, tem um contato oficial da cooperativa que faz a transmissão de forma oficial. Temos o Instagram também, que a gente faz algumas divulgações, e temos ainda assim aquelas pessoas que não usam a tecnologia, que não usam o WhatsApp, né? A gente faz uma força-tarefa com a diretoria executiva. Porque a maioria tem, né, a aversão, o povo do campo não quer muita tecnologia, não. Tem aqueles senhores que ainda tem a resistência, né? Os jovens basicamente todos têm, mas os senhores ainda tem alguns, a gente faz a força-tarefa de ir lá fazer a visita e avisar e tal. E vai lá. E aí acontece também, e assim, basicamente essa é a nossa forma de comunicação. Aproveita, fala pra gente qual é o Instagram da Cofanjap. Cofanjap_Japoatã. Pronto, a edição que é Leonardo tá ali vai colocar, tá? Repete, @Cofanjap. Cofanjap_Japoatã. Beleza. E aí quem quiser pode ir lá seguir para conhecer mais sobre a cooperativa, que é muito legal, né? Não só conhecer, mas também às vezes querer fazer parte, querer ajudar, porque a cooperativa é feita disso, são de várias mãos, né? Para a gente fazer esse crescimento que seja muito mais positivo. Estevão, como é que a cooperativa ela busca envolver a comunidade? Porque a gente fala muito dos cooperados, mas a gente sabe que o papel também da cooperativa é estar dentro da comunidade, é desenvolver a comunidade. Então, como é que vocês fazem para aqueles que não são cooperados conhecerem ou que estarem mais próximo da cooperativa? Fabrício, a gente usa algumas estratégias. E, por exemplo, lá em Ladeirinhas tem a festa da colheita, é mais de 25 anos, é uma festa tradicional, a comunidade que organiza. Legal, e a gente sentiu a necessidade de atuar efetivamente este ano, né? A gente
convidou o pessoal para a cooperativa, para estar patrocinando, né? E estar em contato. Toda a comunidade tem mais de 20 pessoas que não fazem parte da cooperativa. E a gente sabe que essa ação em conjunto com eles é um processo natural de divulgação. Naturalmente eles estão vendo a cooperativa na prática e o quanto ela está agindo diretamente com eles, com a comunidade. E assim, a gente tem feito isso bastante, massificado inclusive, né, atuando na área de esporte também, né, patrocinando. E dessa forma, patrocinando, está presente, transmitindo, fazendo com que eles conheçam. Essa é uma forma social de fazer com que eles conheçam a cooperativa e que a gente atue diretamente, né, de forma efetiva na comunidade. Muito legal. Vamos agora, a gente já está quase encerrando e a gente está muito feliz também, Estevão, por você ter aceitado aí o convite, a gente falar um pouquinho aqui desse ramo. Eu sei que você teria muito mais para falar, porque quando a gente faz parte da cooperativa a gente quer só fofocar, né? Falar de cooperativismo. Mas eu convido você que está assistindo a esse episódio ir lá nas redes sociais da Cofanjap, comentar, curtir, conversar também com eles e quem sabe fazer parte desse movimento que é muito legal. E aí você fica aí aberto a agradecer e convidar também a galera para conhecer, quem sabe, a futura sede aí da Cofanjap. Pessoal, muito feliz, né, no dia de hoje. Agradecer, Fabrício, mais uma vez a oportunidade, a Núcleo Saúde, a todos, que são parceiros nossos já, a gente já tem uma relação muito boa. E dizer que a cooperativa está de portas abertas para vocês, de todo o estado de Sergipe, inclusive. A gente tem esse sentimento, esse coração de mãe de receber todos, cabe todo mundo lá, pode ir, que a gente está aberto para receber, serão bem acolhidos. E gratidão, Fabrício, por esse momento, por essa oportunidade, que a gente consiga cada vez mais ter sabedoria, que Deus nos dê sabedoria para a gente desenvolver esse cooperativismo que atua tão efetivamente na vida das pessoas, que tem desenvolvido tanto as comunidades, os municípios, os estados. A gente sabe da importância do cooperativismo para o desenvolvimento do nosso país, de modo geral. Vamos repetir as redes sociais da Cofanjap? Cofanjap, _Japoatã. Facinho. Então, segue lá o Instagram da Cofanjap para você saber mais informações. E a gente está encerrando aqui esse episódio. Só agradecer também a você que está acompanhando aí essa temporada diferentona que nós estamos fazendo, conhecendo várias cooperativas e falando sobre cooperativismo, que é a alma da nossa cooperativa e de várias outras. Se você quer saber mais informações, você pode seguir também as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, enfim, segue também o nosso canal do YouTube, compartilha, curte e vamos falar sobre cooperativismo. No próximo episódio, eu tenho certeza que você não perde por esperar. Nós vamos falar de mais um novo ramo que está vindo por aí. Próximo mês tem episódio novo e eu espero por você. Até lá!